Salve, salve, senhoras e senhores! Sim, hoje não tem live, hoje estamos aqui em vídeo para vocês comentar esses 3 assuntinhos rápidos, porque hoje eu tenho um compromisso com a Japinha e seres azuis que são de um planeta distante. A gente vai assistir o novo filme aí, o Avatar 2, então por isso hoje é em formato de vídeo, não é em formato de live. Então, antes da gente começar a falar de Lucas, falar do processo de naturalização de Arboleda, e pode comemorar, tá liberado comemorar, o Marcos Paulo, que jogou no Flu, pertence ao Atlético de Madrid, estava emprestado lá na segunda divisão espanhola, é oficialmente do São Paulo, menino que surgiu muito bem aí no Fluminense, fez 14 gols, se eu não me engano, com a camisa do Flu. Quando falaram no nome dele, quando mencionaram o nome dele veiculado ali com o São Paulo, eu lembrei do gol que ele fez no Thiago Volpi em 2019, eu falei, pô, esse moleque aí 18 anos, sabe aquele moleque que você vê, não tem medo de nada, vai pra cima, gosto desse tipo de perfil, jogador de 21 anos, tanto que, né, despertou interesse do Atlético de Madrid, por isso, acho que aí a gente tem uma boa condição de ter um jogador que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e também pelo meio, dá pra fazer as 3 funções, mas isso também me dá medo, porque o Rogério falava que o Nahuel Bustos podia fazer as 3 funções e a única função que o Nahuel Bustos fez foi no banco. Espero que o Marcos Paulo tenha tempo de jogo, então pode comemorar, fique tranquilo, e se você já gostou que eu comecei com notícia boa, não esquece de, como sempre, deixar o seu like, deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal. Eu não vou me aprofundar tanto no Marcos Paulo, que a gente já fez mais de uma live comentando sobre o futebol do Marcos Paulo. A maioria de vocês, assim como eu, está empolgada com a chegada dele e do Pedrinho, que são moleques que jogam pelos lados, mas que sabem finalizar gol, tem uma boa condição de drible, uma boa condição de velocidade, então agrada a gente. E é perfil de jogador mais novo, não é perfil, né, de cara de mais de 34 anos que veio da China, como a gente teve aí no banco do São Paulo nos últimos anos. Então, este perfil é muito bom, jovem, tem potencial, pode ter aí o passe fixado junto ao Atlético de Madrid, assim como o Pedrinho tem o passe fixado, né, junto ao Lokomotiv da Rússia. Se não me engano, o Pedrinho custa 22 milhões de reais. Não sei ainda o valor do preço fixado do Marcos Paulo. Espero que seja algo no máximo nessa casa também. E se você acha 22 milhões muito caro, a gente pagou isso no Tietê, tá? E 23 no Volpi. Também esse tipo de valor. O mercado está inflacionado, mas você pega um cara por empréstimo, vê como é que ele joga, vê se vai dar certo. Se no final você gostou, você se programa, você se planeja e aí vai lá e executa o preço. É simples, dá pra fazer isso. Se o cara for bem, ele fica. Se o cara for mal, obrigado meu querido, pode ir embora. É um ótimo modelo de negócio e é bom que faça isso com jogadores jovens. Não pegar caras de 30 anos e dar 4 anos de contrato. Seja muito bem-vindo, Marcos Paulo. Se você estiver perguntando aí, pô Celso, mas eu ainda não vi anúncio oficial do clube. Saiu hoje à tarde, foi o André Hernan, se eu não me engano, que deu esse furo. Mais um furo dado pelo nosso querido André Hernan. Soltou essa aí de que a documentação dele chegou e já vai sair o anúncio nas próximas horas ou próximos dias, né? Ou hoje ou amanhã, Marcos Paulo já pode ser anunciado oficialmente. Era coisa de documentação que não tinha chego. Agora, senhores, vamos para a segunda parte aqui da live, que é que todo mundo tá no plantão, todo mundo tá de plantão para ver se o Lucas Moura volta. Saiu uma notícia no jornal The Sun, lá da Inglaterra, uma notícia vindo de lá, só que aí eu fui ler. Eu vi a manchete da notícia e eu vi, pô, peraí, Lucas Moura talks with São Paulo, né? Lucas Moura talks with São Paulo. Eu falei, peraí que tem coisa, tá vindo de lá ainda por cima. Vai estar na tela aí pra vocês, em algum lugar o tweet aí, deixar traduzido também. Eu falei, peraí, tá partindo dos caras, o que será que tem de bom? Será o Lusqueta tá voltando, o que tá acontecendo? Não, peraí. Eu cliquei na matéria, fui ler a matéria, e os caras do The Sun deram o lance aqui do Brasil como fonte. E recentemente o próprio André Hernan, que eu falei que deu o furo sobre o Marcos Paulo, também comentou que o São Paulo conversa com o Lucas Moura. Isso foi uma coisa que o nosso diretor de futebol, o Carlos Belmonte, o nosso suposto diretor de futebol, Carlos Belmonte, comentou em alguns meses atrás, que jogadores como Lucas e Caleri, o São Paulo mantinha uma conversa eterna, sempre perguntava, toda a janela de transferências conversava com o cara, e que faz isso com o Lucas, né? O Caleri já veio, graças a Deus, 27 gols nessa temporada de 2022, vamos torcer para ele bater a meta de 30, que era a meta pessoal dele para esse 2022, que ele não bateu, mas chegou muito perto, vamos torcer para esse ano o Caleri bater 30, 35 gols, lembrando que o último cara a fazer 30 gols numa temporada pelo São Paulo foi o Luiz Fabiano em 2012, mas voltando aqui pro Lucas. O Lucas mantém uma conversa eterna aí com o São Paulo, segundo o Belmonte. Eles sempre estão de olho, sempre estão monitorando o Lucas a cada janela. Esta janela, pela primeira vez, existe uma real possibilidade do Lucas vir para o São Paulo. Ele está em baixa lá na Inglaterra. E, gente,
Vocês sabem como é jogador, ele não vai sair em alta lá da Europa. Jogador nenhum no mundo vai sair em alta. O último cara que fez isso foi o Romário nos anos 90, que saiu de melhor do mundo do Barcelona, assinou com o Flamengo no ano seguinte, porque ele tava com saudade da praia, peixe. Ele tava com saudade da praia, tá certo? Não, tá certo, pô, fechou, porra, tô confundindo os caras. Enfim, foco. Ninguém sai em alta da Europa. O último cara que a fazer isso foi o Romário. Então, o Lucas tá em baixa lá, não sabe se vai ter seu contrato renovado por mais uma temporada. Na teoria, junho de 23, o contrato dele já acaba. Ele tem a possibilidade de prorrogação de junho de 24 com o Tottenham, que pelo andar da carruagem não será acionada. O Antônio Conte, treinador dele, já falou, como eu falei no último vídeo aqui sobre o Lucas, que não conta com o jogador por conta dos problemas físicos. A minha única preocupação com o Lucas é a parte clínica, é a parte médica. Ele não tá conseguindo jogar lá no Tottenham. Meu medo é ele vir para esse DM, para esse bando de açougueiro e maltratarem o Lucas, como fizeram com o Valse, com o Luan, com o Diego Costa, com o Rojas, e deixar o cara plantado no DM. A gente também, assim como o Tottenham, tem um bom jogador e não conseguiu utilizar. Meu medo é esse. Meu medo virou isso. Ah, se o Lucas vai ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, isso aí vê. Isso aí vê como paga. Não é assim que eles tratam o São Paulo? Depois vê como paga. Aí pagamos os atrasados. Depois vê, né? Não é assim que eles fazem? Depois vê. Então depois vê. Mas a parte médica você precisa ver ontem. Você precisa ver na hora. Você precisa ver agora. É um DM que aprova a contratação de Unicão e fala, ó, tá aprovado no exame médico. E aí o cara não consegue jogar aqui. O cara fica fora, não consegue... Afinal, qualquer um passa em exame médico no São Paulo, né? É só se assoprar um palitinho lá, falar que tá bem, que tá legal e pronto. É igual o exame admissional ou demissional. É o mesmo esquema. Não tem muito... Não sai muito disso. Então a minha preocupação com o Lucas virou DM. Eles reformaram o Refis do São Paulo para se tornar Refis Plus. Mudaram o nomezinho, mudaram o logotipo, mas mudaram os equipamentos. Eles realmente modernizaram? Porque segundo o Dr. Turíbio, que saiu do São Paulo em 2010 e retornou ao São Paulo em 2021, os equipamentos eram os mesmos. O cara saiu em 2010 e voltou em 2021. Tava tudo do mesmo jeito. Tava tudo no mesmo lugar, inclusive. O Caleri comentou algo parecido também. Pô, saí daqui em 2016. Tá tudo no mesmo jeitinho, no mesmo lugar. Não se moderniza. Não adianta você ter um Lucas... o melhor jogador do mundo. Não adianta você contratar o Haaland e ter uma preparação física de 2008, de 2010. Não adianta. Espero que eles tenham reformado de verdade esse departamento médico, o novo aí, o suposto Refis Plus. Espero de verdade, de coração, que tenham mexido nisso. Senão, não adianta trazer o Lucas, tá? Agora para a terceira parte aqui, gente, falamos já de Lucas, falamos de Marcos Paulo. Pode comemorar, pode deixar o seu like, pode deixar o seu gostei. Marcos Paulo é do São Paulo, fique tranquilo. Teve uma galera aí me perguntando nessa última semana, pô, Céu, será que não melou a negociação? Será que não deu algum troço? Não deu troço nenhum. Marcos Paulo é nothing, papai. Como diria lá o Nenê quando anunciou o Bruno Pérez. Enfim, voltando aqui pro Arboleda. Senhores, a gente tem falado nos últimos dias que o São Paulo está contratando estrangeiro a dar com pau. A gente tem atualmente no nosso elenco o Caleri, o Galopo, o Gabriel Neves, o Ferrarese, o próprio Arboleda. E com a contratação do Alan Franco e do Jackson Sebastião Mendes, o volante, são 7 estrangeiros. Com o Orejuela, 8. O Orejuela a gente quer que vá pro inferno, que vá pro raio que o parta, são 7. E aí o problema, senhores, é que estão falando que o Arboleda vai naturalizar, que pode emprestar fulano, pode ser desse clã, enfim. A questão da naturalização do Arboleda não é tão simples. Eu fui pesquisar isso um pouco, que a gente tem falado nos últimos dias, e o processo de naturalização, eu não sei como funciona para jogador de futebol, para celebridade, para artista. Pode ser que, né, nesse país, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, uma condição melhor, você consegue pular a fila, você consegue fazer muita coisa. Eu não sei como é para questão de jogador de futebol. Mas uma pessoa estrangeira que está no país, que tem lá os requisitos, os mesmos requisitos do Arboleda, 4 anos de residência fixa, trabalhando, enfim, ele tem a questão do visto de trabalho. O Arboleda, para iniciar o processo de naturalização, precisa de tudo isso aí que ele já tem, que ele já possui, beleza. Suponhamos que o São Paulo começou isso hoje, começou esse processo hoje. Dizem, que o que saiu aí no Globo Esporte nessa madrugada, é que o São Paulo está esperando o Arboleda voltar de férias, voltar da Copa do Mundo, para iniciar este processo. Que ainda não iniciou esse processo, que já poderia ter iniciado tem um tempinho. O São Paulo, iniciando esse processo hoje, ele leva, na teoria, para uma pessoa normal, 180 dias. Eu vou repetir, 180 dias. Na teoria, são 6 meses.
Ou seja, se o São Paulo começar esse processo hoje, ele funcionar como uma pessoa normal pro Arboleda e não o que eu falei, né, se dá o famoso jeitinho, são 6 meses. São 180 dias, são praticamente 6 meses, se eu não estiver enganado, se minha matemática não estiver ruim, são 6 meses. Ou seja, São Paulo já era para ter iniciado isso há muito tempo, ou a partir do momento que o Arboleda se atingir os requisitos mínimos, vamos naturalizar. O São Paulo não contratou um monte de gringo? Já não tem o Caleri, já não tinha o Neves, já não poderia ter esse problema dos estrangeiros? Não é do dia para noite, pelo menos do que eu pesquisei. Pode ser que pelo Arboleda ser o Arboleda, ser jogador do São Paulo, consiga fazer antes. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas na teoria, como o processo para uma pessoa normal, levaria 6 meses para ele tirar a cidadania brasileira, para ele se naturalizar brasileiro, ter dupla cidadania. E não, isso não interfere das convocações dele da seleção equatoriana, ou ele não poderia ser convocado para a seleção brasileira porque ele já disputou competições FIFA pelo Equador. Esquece essa parte, tá, gente? É mais para tirar uma vaga de estrangeiro do São Paulo. Ele ocuparia uma vaga com o passaporte dele brasileiro, com a cidadania dele brasileira. Ele daria entrada com o CPF dele, não com a documentação dele, não com o passaporte equatoriano dele. É mais ou menos isso, tá, rapaziada? Então é um processo lento, que já era para o São Paulo ter iniciado, inclusive. Não sei se o São Paulo já iniciou, pelo que saiu no Globo Esporte hoje, o São Paulo está esperando o Arboleda voltar das férias para iniciar todo esse processo. Se eu sou do São Paulo, eu já tinha ligado pro staff do Arboleda, não precisa o Arboleda fazer nada. Arboleda, a gente vai mandar os documentos e assina, tá? No máximo isso. Já fala com o staff do Arboleda, já pega essa documentação, já era para ter feito isso antes. Não ter esperado estourar o limite de estrangeiro do time. E se eles têm noção dessa demora, para mim não faz sentido contratar tanto estrangeiro. Alguns caras vão rodar. E aí a gente vai ficar de olho para ver como que o Ceni vai contornar essa situação de um jogo pro outro. Porque com as chegadas de Alan Franco e Jackson Mendes, que estão 99,9% acertadas, cara, nós temos 8 estrangeiros no elenco. Com a saída do Orejuela, 7. Com a saída do Arboleda na questão da cidadania brasileira, 6. Ainda assim alguém fica de fora. Quem você aposta que vai ficar de fora? Neves, Galopo? Eu acho que o Caleri é o único que a gente tem certeza que não fica. Comenta aí embaixo. Não esquece novamente de deixar o seu like, quem puder seja membro do canal, se inscreva, ative o sininho para nunca perder nenhum vídeo, nenhuma live. Tamo junto, senhoras e senhores, é nóis e vamos São Paulo e pelo amor de Deus, naturalizem o Arboleda amanhã.